Boa noite. É um prazer muito especial estar aqui neste seminário que discute temas que são cruciais a partir da obra do Estiva Mesaros. Eu intitulei aqui a minha breve apresentação como sendo as formas de ser do trabalho, da alienação e da emancipação contemporâneas. Notas a propósito do Seminário Internacional Estiva Mesaros. Estiva Mesaros é o mais importante herdeiro intelectual do filósofo húngaro Lukács, e um dos mais importantes pensadores marxistas da atualidade. Ele publicou seu excepcional estudo, A Teoria da Alienação, em Marx, em 1970. Desde logo, o livro tornou-se referência obrigatória para os interessados em melhor compreender um tema crucial do nosso tempo, a problemática da alienação, ou, se quisermos, os modos de ser do estranhamento. Mesaros mergulhou corajosamente nos escritos fundamentais de Marx para, de modo ontologicamente criativo e original, recuperar a riqueza, densidade e complexidade da temática. Sua desenvoltura em relação a este autor, a Marx, e seus diálogos com o pensamento clássico e contemporâneo antecipavam, em 1970, o domínio enciclopédico e a radicalidade estonteante do pensador marxista húngaro, então radicado na Inglaterra. Seu impacto foi imediato. O livro lhe permitiu vencer o meritório prêmio Isaac Deutscher, na Inglaterra, e ver sua publicação tornar-se leitura obrigatória, até a última contabilização que eu fiz, em 15 países e em 12 línguas diferentes. A obra de Estiva Mesaros, como sabemos, desde este livro, para não falar dos anteriores, até hoje, é vasta. Ele é responsável por uma recuperação do que ele mesmo denominou como sendo, não tratando da sua obra, mas da sua vertente analítica, como uma ontologia singularmente humana a partir do trabalho. A minha indicação aqui, então, vai no sentido de mencionar 3 pontos, e eu diria, sob enorme influência deste autor que nós estamos discutindo hoje. A primeira nota eu chamaria do pêndulo do trabalho. O trabalho frequentemente foi concebido na história do pensamento ocidental, se formos pensar só no pensamento ocidental, de modo pendular e frequentemente unilateral. Ora trabalho era sofrimento, ora trabalho era felicidade, ora trabalho era servidão, ora trabalho era emancipação. Ora o trabalho era entendido como ato vital, ora o trabalho era concebido como expressão de sujeição. Se fôssemos lembrar 2 obras emblemáticas do mundo grego, Hesíodo dizia na sua ode, os trabalhos e os dias, uma ode ao trabalho, que o trabalho desonra nenhuma, o ócio desonra é. Ésquilo, em Prometeu Acorrentado, na linhagem da concepção prometeica de trabalho, dizia que quem vive do seu trabalho não deve ambicionar, isso é entre aspas, a aliança nem do rico efeminado, nem do nobre orgulhoso. E, digamos assim, num outro polo, o trabalho era associado à sua origem latina de tripaliare, de tripalium, conhecido instrumento de tortura, que fazia com que o sofrimento fosse a primeira expressão direta ao se pensar no tema do trabalho. E esta, digamos assim, visão que eu chamei do pêndulo do trabalho, avança pela história. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, exasperando a concepção cristã, via no trabalho o caminho terreno garantido para o mundo celestial. E mesmo a concepção calvinista e protestante de trabalho enfatizou não só o trabalho como caminho para a assunção, para o mundo celestial, mas também para a felicidade terrena. Weber, inclusive, preservou, de certo modo, essa visão unilateral do trabalho ao exacerbar e ao, digamos assim, reconhecer esta ética positiva decorrente do trabalho, típica de uma sociedade que via nascer o mundo da mercadoria.
Foi, na verdade, Hegel, nessa indicação muito breve, foi, na verdade, Hegel, não é? Quem, na fenomenologia do espírito, talvez com mais acuidade, tenha percebido que na dialética, não é, entre o senhor e o escravo, o seu servo, um só se realiza por meio do outro. E nesta sua dialética do senhor e do escravo, ele vai mostrar que o senhor só se torna para si por meio da mediação, portanto, do seu servo. No plano literário, talvez Tolstói tenha sido quem, no seu O Senhor e o Servo, não é, melhor retratou isso. Um senhor latifundiário russo vai fazer uma viagem com seu trenó para uma região e, antevendo o risco de mudanças climáticas abruptas, ele chama o seu servo para acompanhá-lo. Essa viagem se transforma, uma viagem corriqueira que ele fazia, conhecendo cada árvore e cada passo da sua estrada. Essa viagem se transforma numa brutal tragédia, devido a uma nevasca violenta. E aos poucos, os campos todos se enchem, né, de neve, e as árvores, as casas, as igrejas que demarcavam o terreno desaparecem. Né? Nesse momento se inicia uma tragédia, né, e uma, digamos assim, uma luta visceral entre a vida e a morte, e nasce aí esta dialética, digamos assim, ou ela aflora no plano literário, entre o senhor e o seu escravo. Mas foi Marx quem deu o salto ontológico crucial. Né? Marx foi capaz, na esteira de Hegel, de avançar num nível de elaboração ainda superior. Marx percebia o trabalho, o ato humano laborativo, como imprescindível para que o homem, a mulher, o ser social, rompessem com a sua condição pré-humana. Por isso o trabalho, para o filósofo alemão, é uma, aspas, necessidade natural e eterna que a humanidade efetiva e realiza através do seu sistema de metabolismo social para a produção de coisas úteis. É vital essa atividade para a sua reprodução. Lembremos então aquela formulação seminal do Marx, presente no Capital. O que diferencia o pior arquiteto da melhor abelha é que o pior arquiteto, antes de começar a produção do edifício, realiza previamente uma elaboração ideal do que irá produzir. Nós nunca vimos uma colmeia ser desenhada previamente pelas abelhas. E a colmeia é a mesma há milhares de anos, porque é um ato instintivo, é um reflexo biológico, enquanto o trabalho humano é um ato profundamente histórico e social. Mas o mesmo Marx, que disse que o trabalho é uma necessidade humana imprescindível, dirá que o trabalho, sob o capitalismo, se torna alienado, estranhado, reificado, coisificado. É um trabalho em que o trabalhador e a trabalhadora que produz, nesse ato produtivo não se realiza. Ele não se reconhece no produto. Ele não se apropria do que faz. Aquilo que faz não é dele, não lhe pertence. E essa desrealização, ou como lembrava aqui o Giovanni, essa desefetivação, os termos são do Marx, no próprio ato produtivo, que Mesaros, por exemplo, em seu Para Além do Capital, ao tratar da ontologia singularmente humana de trabalho, denominou como a mediação, as mediações de primeira e de segunda ordem. As mediações de primeira ordem são configuradas sem a mediação do dinheiro e do valor, sem a interposição, não é, de um sistema de metabolismo que, digamos assim, destrói a criação de coisas úteis. A segunda, as mediações de segunda ordem são típicas mediações de desefetivação, estranhamento e alienação, porque são conformadas pelo que, com Marx, e a partir de Marx, Mesaros denomina como sistema de metabolismo social do capital. Né? Mesaros retém essa dimensão ampla e decisiva e dialética do trabalho, contra esta tendência que nós vimos em abundância, por exemplo, ao longo do século XX, fim do trabalho, desconstrução do trabalho, perda de relevância do trabalho, equívoco que nós podíamos começar com Daniel Bell, não é? E terminar com Dominique Méda, não é? Daniel Bell, depois nós poderíamos lembrar, de modo muito singelo aqui, e até com uma certa homenagem que nós teríamos que fazer,
mas ao André Gorz de Adeus ao Proletariado, não é? Ao Klaus Hoff, o seu equívoco do trabalho ainda é uma categoria sociológica chave, ele dizia que não é? A Jeremy Rifkin nos Estados Unidos, a Dominique Méda no trabalho, um valor em vias de desaparição, até o equívoco maior, não é? Que foi o cometido por Habermas na sua desconstrução do trabalho, ao operar uma disjunção, analiticamente, sem nenhuma base ontológica entre sistema e mundo da vida. Quando você realiza uma operação epistemológica desse tipo, e o sistema e o mundo da vida são seccionados, a partir daí os equívocos são completos, e o maior que o Habermas cometeu neste capítulo foi ter dado fim ao sentido estruturante do trabalho. E ter imaginado num sentido estruturante, né, da esfera intersubjetiva e comunicacional, que fez um sucesso tão enorme que talvez esteja da razão inversa da capacidade que ele teve de conseguir entender o mundo atual. Não é? Muito bem. É neste, talvez, né? Aqui é como hipótese, né? E uma hipótese, por certo, um pouco provocativa, já pude escrever sobre ela. Não é? De certo modo, depois do Lukács e do Marx, não é? Coube a Mésaros, em toda a sua obra, não é? Desde o seu livro sobre a teoria da alienação em Marx, até os seus últimos textos, não é? A atualização que ele fez do poder da ideologia quando fala da classe trabalhadora hoje, não é? O pequeno item que trata no desafio e o fardo do tempo histórico também sobre a classe trabalhadora, e compreender esta dialética da positividade e da negatividade do trabalho. De tal modo que não é possível dizer fim do trabalho, não é? Como não é possível também dizer viva o trabalho. Pois esta unilateralidade, ou num polo, num lado do pêndulo, ou no outro, não captam este movimento profundamente dialético, né, que nasce com Hegel, ganha concretude ontológico materialista com Marx, e que encontra em vários autores, e particularmente no Mésaros, uma contribuição decisiva. Eu devo dizer também, acho que isso eu nunca comentei também a ele, até porque não tem relevância nenhuma, né, mas o Teoria da Alienação em Marx foi o primeiro livro que eu li do Mésaros. Foi publicado no Brasil na primeira edição em 1981, se a minha memória não falha, né? Reeditado recentemente. Né? E foi um livro que teve um impacto significativo para aqueles que queriam compreender o fenômeno social da alienação. Né? Nós podemos dizer que a intelecção que o Mésaros faz, a partir de Marx e também de Lukács, de compreender que no sistema de metabolismo social gerado pelo capital é decisiva na obra do Mésaros a distinção que ele faz entre capital e capitalismo. Não é? Um e outro não são o mesmo. Não é? No sistema de metabolismo social do capital, aquilo que é decisivo no trabalho, enquanto a sua mediação de primeira ordem de criar bens socialmente úteis, é pervertido, é subvertido, a expressão também é marxiana, não é? E passa a ser subordinado à produção de valores de troca. E isto é que é decisivo. E Mésaros vai enfatizar, especialmente em Para Além do Capital, que uma das tragédias do sistema de capital para a humanidade é que foi o primeiro sistema de metabolismo social que instaura um modus vivendi onde a produção de bens não visa a sobrevivência da humanidade. Nós todos sabemos que no sistema de metabolismo social do capital, a produção de bens visa fundamentalmente a reprodução e a valorização do valor, do capital, do dinheiro. Não é? E o caráter útil das mercadorias já estão estampadas no fato de que não estamos mais produzindo bens, mas estamos produzindo mercadorias, que tem um sentido interposto pelas mediações de segunda grandeza, ou o que o Marx chamou, né, da sua segunda natureza. Daí nasce, por suposto, o que o Marx, o Lukács e o Mésaros, especialmente nesse livro de 1970, daí nasce um complexo processo de alienação no trabalho e do processo de trabalho, da qual o Rui, o Jesus e o Giovanni já anteciparam. Eu não vou resumir aqui, não é? Os quatro, viu, Rui, são 4 momentos constitutivos da teoria da alienação do Marx. Não é? A alienação em relação ao produto do trabalho, que estampa uma alienação presente na própria atividade produtiva
E esta alienação, ou esta desefetivação na própria atividade produtiva, expressa um não reconhecimento, terceiro momento, da individualidade que o faz, que não se vê, quarto momento, como parte constitutiva do gênero humano. Esta é a teoria, digamos, da alienação ou do estranhamento, e o Mézaro está atento, não é? Como todos nós sabemos aqui, não é? Na distinção que ele faz, especialmente na nota de rodapé, entre a ênfase que o Marx dá ao Entfremdung, não é? O sentido do estranho que se volta contra o seu criador, e do Entäußerung, que tem uma dimensão, digamos assim, dita aqui de modo breve, que mais se aproxima da exteriorização. Muito bem. Em O Capital, e esse é um outro traço muito importante do livro do Mézaro, ele é demolidor com relação às teses, que eram muito fortes à sua época, né, da sua publicação, do jovem Marx, que fazia ideologia, e o velho Marx, que faria ciência. Ele é demolidor. Ele vai mostrar que na obra de juventude do Marx, não é? Você tem os fundamentos ontológicos, e que em O Capital e nos Grundrisse, esta obra, a sua teoria da alienação ou do estranhamento, ganha, por exemplo, nas excepcionais considerações sobre o fetichismo da mercadoria presentes no Capital, ou da coisificação e reificação presentes nos Grundrisse, mais adensamento ontológico. E, digamos assim, e a partir daí nos apresenta o problema da alienação ou do estranhamento. Eu já vimos o tamanho do complexo problemático que isso tem, né, nas falas anteriores. Né? Nós entramos na minha segunda nota. Eu preciso só de um pouco de água, porque minha garganta aqui dá sinais de secagem. Né? Acho que estamos no clima. Né? Quer dizer, estamos sendo mais ou menos sofrendo um processo de torrefação aqui dentro. Tá certo? Da minha garganta também. A segunda nota que eu queria então trabalhar, né, para tentar ficar no tempo que temos, né, e não abusar da paciência, especialmente do nosso querido Silva Mézaro, que está aqui desde as 2 horas ouvindo, né? Estamos judiando, né? Provavelmente cometendo alguns razoáveis equívocos acerca da obra dele. Né? A segunda nota que eu queria fazer é, bom, e como pensar então o fenômeno da alienação e do estranhamento no século XXI? Eu tenho que ser também mais ou menos taquigráfico. Eu diria, nós temos 2 grandes formas diferenciadas de alienação no século XX para o século XXI. Nós sabemos que as alienações típicas do século XIX se intensificaram e se complexificaram. De certo modo, o Giovanni, né, nos ofereceu vários elementos para pensar brigar. Giovanni nos ofereceu vários elementos para pensar, né, este fenômeno hoje. O século XX foi marcado, eu diria, por um duplo processo, aqui enquanto linha geral, né? Tentando uma coisa um pouco mais de síntese. Um duplo processo de alienação ou de estranhamento. Ainda que mantenha, essencialmente, os mesmos traços ontológicos constitutivos das alienações do século XIX, há novas particularidades e singularidades, né, que nós devemos explorar. Quais são quais são essas particularidades? E esta aqui, digamos, se eu pudesse modestamente dizer, é o meu diálogo e a minha homenagem a um livro como Teoria da Alienação do Mézaro, mas o que vem aqui não é responsabilidade dele, mas é minha. Né? Então, se equívocos há, são meus e não dele. Né? Eu iniciaria dizendo que, na era tayloriano-fordista, a forma pela qual o capitalismo se desenvolveu ao longo de todo o século XX, né, ela mantinha, no meu entender, um claro traço de continuidade, né, às indicações que o Marx fez em O Capital, fundamentalmente quando tratou da grande indústria. Eu diria, o século XX tem mais continuidades do que descontinuidades em relação à era da grande indústria que o Marx tratou. Vivenciamos, então, né, desde o século XIX, um processo, para usar uma expressão do Lukács Maduro, de desantropomorfização do trabalho, que é muito acentuado desde os inícios da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, e que se esparrama ao longo do século XX. O que tipificaria a alienação do trabalho na sociedade capitalista do século XX, moldada pela indústria tayloriano-fordista? Como o tempo é pequeno, os tempos modernos do Chaplin talvez seja, no plano fílmico, a mais genial expressão desta alienidade.
Tá certo? Mas, se fôssemos além do que esta fotografia fílmica do da genial obra do Chaplin expressa, nós poderíamos lembrar dois autores, né, que conseguiram indicar pistas ricas do que se passou naquele período. O primeiro deles é Lukács, num livro marcante, publicado em 1923, onde há um capítulo chamado A Coisificação e a Consciência do Proletariado, que antecipa teses que estavam nos então desconhecidos manuscritos econômico-filosóficos de 44. Livro que nós sabemos só foi publicado em 1932. Portanto, né, 9 anos depois do História e Consciência de Classe. Lukács dizia que a fragmentação tayloriana do trabalho penetrava até a alma do trabalhador. Não é? Outro grande autor que percebeu isto com astúcia excepcional, as formas da alienação no século XX, foi Antônio Gramsci. Especialmente no seu ensaio Americanismo e Fordismo, ele mostrou que o Fordismo, que ele concebia também no sentido amplificado, ou o americanismo, como de que falou, criava uma concepção de homem integral para o capital que atingia o nexo psicofísico do trabalho, de modo intenso. Em síntese, né, para tentar não passar muito do prazo. Fundamentalmente o trabalho tayloriano fordista, embora seja um trabalho relativamente, e esta é a contradição desse período, embora seja um trabalho relativamente regulamentado, relativamente formalizado, até porque ele fotografava lutas sociais e operárias desde o século XIX e desde o século XVIII, né, as lutas pela redução da jornada de trabalho, passando pela Comuna de Paris, ou pelas revoluções de 1848, né, pelas revoluções do século XX. Né? Então, embora o trabalho tayloriano fordista fosse relativamente regulamentado e formalizado, ele era um trabalho maquinal, parcelar, fragmentado, fetichizado, coisificado e alienado. Aí o Chaplin nos ajuda a entender tudo isso. Né? Quer dizer, é, na verdade, o que o Lukács chamou da desantropomorfização do trabalho. Um homem que se torna apêndice da máquina, para lembrar os termos do capital. Do artesanato e ainda na manufatura, o homem comandava a ferramenta, na grande indústria, vai dizer o Marx, a máquina-ferramenta vai comandar o trabalho que se torna apêndice da ferramenta. Não é por acaso que o Taylor dizia que os trabalhadores seriam uma espécie de gorilas amestrados. E o Taylor não era burro, hein? Taylor foi responsável, né? Ele era um pouco agressivo, vamos dizer assim, né? E um pouco irônico. Eu um dia pensei como é que eu responderia em termos recorrendo aos animais ao Taylor, mas não há tempo de falar aqui, nem vou falar, até porque eu acho que eu não lembraria agora como mas eu cheguei a pensar uma coisinha bacaninha se o Taylor tivesse vivo. Como ele vivo mais não está, não vamos, né? E, embora ele não seja um cachorro morto, nós não vamos perder tempo aqui no reino dos animais, tá certo? Mas ele dizia que os trabalhadores deviam ser gorilas amestrados, né? Este era, digamos assim, o mundo reificado e coisificado, né, da virulência fabril, dos 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas de jornadas extenuantes. Muito bem. No final do século XX, a partir de 1970, com a monumental reestruturação produtiva do capital, já na época, já ingressando na fase que Steven Mezzaro chama e marca como sendo de crise estrutural do capital, que para ele, a primeira expressão emblemática disso foram os levantes de 68, né? Nós vamos ter um novo tipo de produção, mais ou menos taylorizado e mais ou menos fordizado, mas bastante marcado, né, pelo que o toyotismo e a era da acumulação flexível desenharam. Todos nós que entramos numa fábrica hoje, bastaria citar isso, nós sabemos que as fábricas não têm mais divisórias. Não há mais o restaurante do peão, do trabalhador, e o restaurante da gerência. Né? Isso, qualquer fábrica, da Toyota, da Ford, da Volkswagen, qualquer fábrica que vocês entrarem. Eu entrei numa da Ford em 25 anos atrás, na hora de almoçar, bom, você vai no restaurante dos gerentes, né? Ou dos peões. Agora não. Até porque, para que haja esta ideia da não fábrica, do não trabalho, o mito da não fábrica e do não trabalho, o trabalhador ou a trabalhadora se converteram em colaboradores, em parceiros, em consultores. Então o colaborador não é o trabalhador. Ninguém pode falar na fábrica que aqui tem operário. Ele está excomungado, tá certo? Porque o operário não, é um colaborador. E nesse mundo
aparentemente mais envolvente, aparentemente menos despótico, não é? Há um profundo processo de interiorização da alienação e dos estranhamentos. No meu livro Adeus ao Trabalho, eu chamei esse processo, né, de dizer que o trabalhador, para o capital, o trabalhador deve tornar-se o déspota de si próprio. Ele deve ser o controlador, ele deve ser, tá certo? O gestor, ele deve ser o supervisor do que ele faz. Ele é a polícia de si mesmo, né? E nasce o trabalho polivalente, multifuncional, nos anos 80, 90, por metas, por competências e concorrências hoje, por projetos. Poucos dizem que em 2005, 2006, 6 gestores da Renault e da Peugeot se suicidaram. No mundo empresarial não contam que desde 1990 a Justiça do Trabalho no Japão reconhece o karoshi como sendo uma morte que decorre do estressamento e da violência do trabalho. Nós sabemos que o volume de adoecimento, mortes, suicídios, né, citando o caso da França, é importante lembrar que a França não é um país que tem tradição de morte no trabalho, diferente do Japão, que o gestor se entrega, tá certo, até o seu exaurimento e no limite a sua morte. Esse processo, digamos assim, onde a equipe de trabalhadores, uma compete com a outra, se isso aqui fosse uma planta produtiva, nós teríamos 10, 15 equipes, uma concorrendo com a outra, com placar, né? Se um falta, ele é cobrado pelos seus colaboradores. Esta é a lógica patronal. Isto cria, digamos assim, uma forma de alienação. Atenção, a síntese me obriga a dizer de modo talvez um pouco direto. Aparentemente despótica, mas ela é mais interiorizada. O trabalhador ou a trabalhadora tem que acreditar que eles são colaboradores e não trabalhadores. Eles não são fornecedores de mais valor de sobretrabalho, eles são parceiros da empresa. Eu sempre pergunto, às vezes eu faço algumas perguntas ingênuas, mas é gozado. Por que esse parceiro é o primeiro que é demitido quando tem crise? Né? Eu sempre pergunto, eles nunca respondem. Tá certo? Eles nunca respondem, é claro. Né? Porque é uma parceria, por isso que eu dizia hoje na abertura do nosso seminário, né? Eu não gosto de falar em parceria, porque aí é sacanagem. Tem? Aí tem embró. Parceria, você fala, alguém está levando e alguém está dando. Tá certo? Muito bem. Se eu pudesse, numa nota, para terminar, a primeira, não, isso naturalmente não vale para cá, isso vale para as relações do capital no mundo do trabalho hoje. Portanto, nós temos no capitalismo do século XX, inícios do século XXI, uma dupla e diferenciada precarização do trabalho, que tem ressonâncias e distinções, né, em duplas e relativamente diferenciadas formas de alienação do trabalho. A primeira, taylorista e fordista, é mais despótica, ainda que mais regulamentada e contratada e com direitos. É mais coisificada e mais reificada, embora formalize a relação capital e trabalho. Olha a tragédia. A segunda, que eu chamo da flexibilidade toyotizada, é aparentemente, Hegel e Marx aqui, então friso bem, aparentemente menos despótica, é aparentemente mais participativa, mas é completamente desprovida de direitos. Todos são terceirizados, quarteirizados, part-time, full-time, né? Hyphenized workers, na expressão de um sociólogo do trabalho inglês, quem me ajuda aqui, o nosso colega o Rubeno, né? Ou do que eu chamei também com hífen a classe que vive do trabalho. Tem sempre o hífen no meio da classe operária, part-time, full-time, semi-qualificado, não qualificado. Muito bem. Né? Isso significa que a fábrica ou a empresa moderna, ela quer ter uma forma de alienação mais interiorizada, mais profunda. Mas isso me leva ao terceiro ponto que eu só vou indicar, até porque se não o fizesse, seria injusto para com a obra do Mézard. Né? Porque até aí nós poderíamos dizer, né, que vários autores entenderam o processo de alienação na sua forma profunda. Mas há um problema fundamental. Com todas as alterações do capital, em relação ao mundo produtivo, há, para usar os termos do Mézard, para ele uma questão nodal. A contradição visceral entre a totalidade do capital social total
e a totalidade do trabalho social. E esta contradição complexificada, né, entre a totalidade do capital social e a totalidade do trabalho social, colocam a confrontação capital e trabalho na ordem do dia. O que nos leva a um segundo ponto. A superação da ordem atual encontra, num conjunto amplo, heterogêneo e complexificado de forças sociais que tem no trabalho o seu eixo central. Isso é uma questão muito importante. Não é que é só a classe trabalhadora que pode acarretar transformações, mas ela é o polo do trabalho, entendido no sentido ampliado, né, é decisivo nessa transformação. O que implica em quebrar o que o Mesaros tem insistido há muitos anos, na verdade algumas décadas, um equívoco do trabalho muito grande. As forças sociais do trabalho aceitam muito facilmente o caráter parcelar que o capital lhes impõe. Um setor do trabalho faz luta econômica sindical e um outro setor do trabalho faz a luta política eleitoral, a bonitona, aquela que não leva quase nada. Não é? E nesta bifurcação que o capital impõe às forças do trabalho, na medida em que o capital não se bifurca, porque ele é totalizante, né, o trabalho acaba na fragmentação e no seu caráter parcelar, não fazendo uma questão decisiva, que o Marx já tinha alertado, podemos lembrar a carta de Marx a Bolt, por exemplo, né, que a luta econômica e a luta política são imprescindíveis e uma avança a partir da outra. E o segundo ponto, se o Mesaros reconhece, como poucos, o caráter decisivo, rebelde e verdadeiramente estruturante na ação emancipadora do trabalho, a sua luta deve ser centralmente extraparlamentar. Se o capital aceita, se o trabalho, se as forças sociais do trabalho aceitam lutar no terreno do capital, o que ele chama da linha de menor resistência do capital, é como se o capital dissesse, vem cá, né? Vem cá bem, que aqui a gente se entende, né? E as forças do trabalho vão, né? E as forças, é para quebrar um pouco, porque o cansaço aqui é grande, as forças do trabalho vão. O desafio que o Mesaros vem colocando, isso os 2 últimos capítulos, especialmente o 18 do seu livro, Para Além do Capital, né? E os artigos que ele tem nos oferecido, né? Especialmente pela nossa margem esquerda, mostram que o desafio é quebrar o sistema do capital onde ele nasce. E ele não nasce no parlamento, ele nasce na materialidade mesma da sociedade. Por isso, ele é um profundo investigador, defensor e apoiador de todas as lutas sociais que ocorrem em todas as partes do mundo. Né? Porque aí estão as forças sociais do trabalho. Essa é, eu diria, eu penso, a contribuição decisiva desse nosso querido e especial amigo Estiva Mesaros. E o que eu quis fazer aqui é, tirante as provocações que são nossas, uma modesta homenagem a como a sua obra nos inspira e nos ajuda para lutar no século XXI pela emancipação humana. E o último ponto, breve. O contexto de crise, o Mesaros tem nos mostrado isso muito. Abre janelas muito grandes. Nós podemos fechar essas janelas, mas talvez fosse hora da gente começar a abrir, até mesmo arrombar um pouco essas janelas que estão se abrindo. Obrigado.